falar sobre exames antes de uma pessoa, né, fazer a doação de órgãos, tais como fazer o exame de tipo sanguíneo e o fator RH. É muito importante você saber qual o seu tipo sanguíneo e qual o seu fator RH na hora de doação de órgãos. Saber se você é compatível ou não com o paciente, né, que você vai doar o órgão. Também é muito importante o HLA e a sua influência na rejeição. O que seria, né, o HLA? É uma sigla para as proteínas de superfície encontradas em praticamente todas as células do nosso corpo. Elas são muito importantes porque elas fazem parte do sistema imunológico adaptativo. Então, elas ajudam a distinguir entre as células que são do seu corpo e as células estranhas. Então, por que, né, que o HLA ele influencia na rejeição de transplante? Bom, quando alguém recebe um órgão ou tecido de outro indivíduo, o sistema imunológico do receptor pode reconhecer os HLAs do doador como estranhos, ou seja, pode iniciar aí uma resposta imune contra um enxerto, né, o órgão transplantado. Quanto mais diferentes forem os HLAs entre o doador e o receptor, maior é o risco de rejeição e mais intensa é, assim, a resposta imunológica. Então, é de extrema importância, então, testar o HLA antes do transplante. Um exame, né, bem utilizado é o teste do cross-match, que ele testa se o soro do receptor ele reage contra as células do doador, prevenindo assim também problemas futuros, né? Então, não é só encontrar um órgão do mesmo tipo. O corpo humano ele pode sim rejeitar aquilo que não reconhece como o seu. Então, os testes de compatibilidade eles são essenciais antes de qualquer transplante. Essa questão da compatibilidade de órgãos é muito importante, né, como foi reiterado aqui, porque não se trata só de encontrar um órgão do mesmo tipo. Então, se uma pessoa precisa de um rim, é só doar qualquer rim. Não, o corpo humano ele pode rejeitar qualquer órgão ou estrutura que ele não reconhece como o seu. Então, esses testes de compatibilidade são essenciais antes de qualquer transplante, para evitar qualquer risco de rejeição pelo organismo. Também existem algumas dúvidas sobre os casos de urgência e emergência. Como que funciona essa prioridade? Como que é diferenciado esses casos? Bom, a principal diferença é que a emergência é um paciente que está com risco eminente de morte. Então, se o transplante não for realizado imediatamente, o paciente vai morrer. Já o caso com urgência é que o paciente precisa de um transplante rápido, mas que não é imediato. Então, é uma coisa que não pode demorar tanto, mas também não precisa ser naquele momento. Aí já discutimos todos os critérios de como, né, saber quando colocar na fila. E temos alguns exemplos aqui de emergência e de urgência. Por exemplo, um paciente com insuficiência hepática aguda fulminante pode morrer em horas ou até dias sem o transplante. Então, ele entra numa lista chamada de emergência nacional. Já um com urgência seria um paciente com falência renal em diálise, que tem complicações graves, que ele ainda pode esperar um tempo pelo órgão, mas ele tem uma prioridade regional. Diante disso, existem algumas listas especiais para esses casos. Existe a lista de emergência nacional, que é principalmente usada para transplante de fígado, que são os pacientes com risco iminente de morte em qualquer lugar do país. E já a lista de urgência, ela pode ser tanto estadual quanto nacional, e aí depende do órgão e da situação de cada paciente. Então, a prioridade por emergência ou urgência é sempre decidida por técnicos e médicos e depende de toda uma avaliação da equipe especializada naqueles pacientes, né? Então, a decisão sempre tem que ser justificada, documentada e aprovada pelas centrais de transplantes para garantir que ninguém esteja furando uma fila e recebendo um órgão que outra pessoa com mais urgência ou emergência pudesse receber. Então, tão importante quanto a fila, é interessante a gente abordar o transporte dos órgãos. Então, cada órgão, eles obviamente têm um tempo de preservação.
Então, por exemplo, o coração é até 4 horas, o fígado até 12, o rim uma média de 24 a 36 horas. Então, depende do tempo do paciente, da urgência do paciente, né, e do órgão. Então, os meios de transporte podem ser envolvidos, né, o helicóptero, aviões da FAB ou ambulâncias com escolta, garantindo, né, que a preservação ela possa ser precisa e rápida, né, para essa doação ser eficiente, preservar o órgão, né, tanto na movimentação do meio de transporte até chegar no doador. E com isso, né, também é muito importante ressaltar o papel das centrais estaduais de transplante. Então, cada estado ele vai ter uma central que gerencia os pacientes locais e coordena, assim, os transplantes, né? A central ela vai ser responsável por acionar os hospitais, as equipes médicas e fazer a logística do transporte dos órgãos. Então, ela vai acionar o hospital que vai chegar o órgão, né, as equipes médicas e também vai resolver qual é o meio de transporte mais eficiente para transportar aquele órgão, né? A integração com o SNT e outras centrais em caso de necessidade interestadual, que também é um foco muito importante. Se o órgão, né, for enviado para outro estado, muito importante decidir quais centrais, decidir o meio de transporte, né, para melhor eficiência, né, melhor tratamento do órgão. Sim, com certeza tudo isso é bastante importante. E agora eu vou citar algumas campanhas e algumas datas importantes que são relacionadas à doação de órgão. A primeira é o chamado Setembro Verde, que é a campanha nacional de maior destaque sobre a doação de órgãos, que é durante todo o mês de setembro, vários prédios públicos, hospitais e monumentos são iluminados com luzes verdes e tem o objetivo de estimular o diálogo entre familiares e promover a cultura da doação. Então, né, em todo mês de setembro existem várias campanhas e mobilizações por todo o Brasil, visando, né, estimular essa doação e trazer maior visibilidade para essa causa. Uma das frases mais comuns que tem nessas campanhas do mês de setembro são: avise sua família, você é um doador. Então, né, também reiterando sempre que é importante conversar com seus familiares sempre antes para garantir que todo esse processo da doação aconteça. Também temos o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é o dia 27 de setembro. Essa é uma data oficial que está no calendário do Ministério da Saúde e ela homenageia os doadores e famílias e busca, assim, homenagear os doadores e buscar conscientizar sobre a importância de autorizar a doação. E essa data foi criada para marcar o auge das ações do mês Setembro Verde. E também existem várias datas também relacionadas, que são a data, por exemplo, de 20 de setembro, que é o Dia Nacional do Doador de Medula Óssea, o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, existem várias datas importantes que trazem esse incentivo e reiteram e reforçam essa importância sobre a doação de órgãos. E também existem várias campanhas feitas ao longo do ano inteiro pelo Ministério da Saúde e por outras ONGs vinculadas ao Ministério ou também ONGs independentes que fazem campanhas locais em diversos lugares do Brasil que tentam ajudar nessa causa tão importante. Bom, e esse foi o episódio de hoje do Pode Doar. Esperamos que ele tenha te ajudado a entender melhor o funcionamento da fila de transplantes no Brasil, suas exigências, suas importâncias, seus desafios. Então é muito importante que você compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a espalhar essa ideia de solidariedade, para então mais pessoas se inteirarem sobre o assunto, entender o funcionamento das filas. E é isso, até o próximo episódio.